Tinha uma mosquinha lá acompanhando, sim. Na verdade, a gente viu nessas imagens que a gente mostrou agora aqui no UOL, que, na verdade, é como se fosse um restabelecimento da relação institucional entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, claro que vocês vão lembrar, entre o primeiro e o segundo turno, foi divulgado aquele vídeo em que o filho dele falava que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastava um cabo e um soldado. Bolsonaro veio a público, falou que não era nada disso, mas ao longo dos 4 anos de mandato, a gente viu ele apoiando manifestações que defendiam um fechamento do Supremo Tribunal Federal, chegou a chamar os ministros de calhorda, chegou a usar palavrão também para descrever o ministro Luiz Roberto Barroso. Na verdade, ele chamou de canalha o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, era uma relação muito tensa, é ainda uma relação muito tensa, perdura até hoje. Tão tensa que agora, na posse da ministra Rosa Weber como presidente do STF, o presidente Jair Bolsonaro não se dignou a comparecer. E se a gente for fazer um comparativo da relação entre Lula e o Supremo e entre Bolsonaro e o Supremo, a gente pode se lembrar também que na semana passada os ministros do Supremo Tribunal Federal falaram que só conversariam com Jair Bolsonaro depois que ele viesse a público e admitisse a derrota nas urnas. Jair Bolsonaro deu aquela declaração meio enviesada, em que não admitiu muita coisa, mas autorizou que Ciro Nogueira, seu ministro da Casa Civil, autorizasse o início da transição de governo, do governo antigo para o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. O Supremo aceitou essa declaração como uma forma de dizer que Bolsonaro tinha perdido. Na verdade, foi muito boa vontade dos ministros, porque Bolsonaro não disse isso literalmente, acabou recebendo o presidente Bolsonaro, foi um encontro rápido, ali meio pro forma. Aí agora a gente vê esse encontro do Lula com os ministros do STF, todos estavam presentes, à exceção de Luiz Roberto Barroso, que está fora do país cumprindo uma agenda. A gente vê que esse encontro de 50 minutos, em que foram debatidos problemas do país, os ministros falaram que é muito importante que o governo tenha investimentos básicos como educação. Lula falou que estará sempre muito bem disposto para reconstruir a união do país, que a gente viu que foi destruída ao longo desses últimos 4 anos. E esse discurso do presidente eleito Lula com os ministros do STF mostra que eles estavam todos na mesma página, na página da democracia, na página da institucionalidade. Inclusive, quando Lula ganhou a eleição, muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, a maioria deles respirou aliviado em relação ao resultado das urnas. Não porque são partidários de Lula, não é isso, mas são partidários da institucionalidade. E é isso que estava faltando no Brasil. Essa relação desgastada entre o Supremo e Executivo faz com que a sociedade inteira perca, porque a gente vê uma desarmonia latente entre os poderes o tempo inteiro, e essa briga, que já não é mais uma briga institucional, virou uma briga pessoal entre o presidente Jair Bolsonaro e alguns dos ministros, como Alexandre de Moraes. Vira cabo de guerra, e isso é pouco provável que a gente veja nos próximos 4 anos. Por que eu digo que é pouco provável? Lula já foi presidente por 8 anos, e durante o tempo que ele foi presidente, a relação dele com os ministros do STF era entre boa e ótima. É bom lembrar que, em 2007, o Supremo Tribunal Federal recebeu uma denúncia para abrir o processo do mensalão, que atingia o entorno do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2012, o STF julgou o mensalão, condenou a boa parte dos réus. Na época, Lula não veio a público para criticar a decisão do Supremo. Em 2014, Lula deu uma declaração dizendo o seguinte: eu acho que essa decisão do Supremo foi política, mas eu não vou discutir decisão do Supremo. Então, essa é a diferença do perfil do presidente Lula com o presidente Jair Bolsonaro. No caso do presidente Lula, ele pode até criticar uma decisão, mas legitima essa
essa decisão. E no caso do presidente Bolsonaro, ele não só critica a decisão, como ele ataca os ministros e diz que o judiciário não tem legitimidade para atuar no Brasil. Então, agora, nos próximos anos, a expectativa é que essa relação institucional seja um pouco mais harmônica do que nos 4 anos que passaram.